Fala pessoal, meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. Eu quero te desejar um bom dia e que tenha muita paz e muita luz na sua vida, tá? Segunda-feira, hoje, dia 10 de fevereiro de 2025, nós estamos diante de um mercado ainda lateral e eu quero trazer para vocês algumas orientações do que eu estou enxergando para o mercado de criptomoedas para os próximos dias e para hoje, principalmente, tá? Então vamos pegar aqui, o mercado segue numa movimentação lateral. Detalhe, eu atualizei aqui as cores do gráfico porque eu estou utilizando uns novos indicadores, estou fazendo testes e eles usam outras cores. E por isso, por fazer testes e talvez eu até troque o meu setup para esse ano, baseado nas movimentações anteriores, eu tenho que, a cada ano que passa, vocês vão ver que eu vou modificando o meu setup e atualizando ele ou modificando porque se eu utilizar coisas do passado, no mercado volátil as coisas tendem a mudar e eu talvez não tenha os mesmos resultados utilizando os mesmos setups anteriores, tá? Então muitas vezes a gente tem que ficar adaptando a nova realidade, certo? Então a gente tem mercado lateral em caixote, tá? E eu até queria conversar uma coisa com vocês sobre as altcoins. Eu sei que muita gente está presa em altcoins, muita gente está perdendo dinheiro com altcoins. As altcoins realmente estão em tendência de baixa. A gente vem falando isso desde a segunda semana de janeiro, que realmente as altcoins em algum momento ali elas viraram, mas isso não significa que você não pode sair do mercado com menos prejuízo ou prejuízo reduzido ou até mesmo com lucro, tá? É porque a gente olha um time frame muito limitado a um pequeno espaço de tempo, mas talvez, mesmo dependendo da altcoin que você estiver preso, ela pode voltar a subir forte se o Bitcoin retomar a tendência de alta, tá? Então, por enquanto, o Bitcoin ele segue nesse arame farpado, que é esse mercado lateral, onde quem compra aqui em cima está se arriscando um pouco mais a comprar errado e quem compra aqui embaixo está arriscando a comprar um pouco melhor, um pouco mais correto. Mas mesmo assim, é um mercado de risco, não há garantias de absolutamente nada. A única coisa é que eu posso utilizar o price action dos últimos dias, das últimas semanas, para tentar me antecipar para o futuro, para a frente. Porque é dessa forma que a gente gosta de trabalhar. A gente utiliza o price action para tentar se antecipar a próximos movimentos sem ter garantia nenhuma de que esses movimentos vão acontecer e por isso que eu preciso fazer um gerenciamento de risco, né? Por isso que eu ainda sigo 80% sempre comprado em BTC e tudo que eu for comprar de altcoins ou me expor a um risco maior tem que fazer parte de uma, vamos dizer assim, percentual menor da minha carteira. Eu tenho que ter mais ativos, mais, vamos dizer assim, menos arriscados e mais fundamentalmente seguros e menos ativos, mais arriscados, mas que também podem trazer uma projeção de alta mais forte, né? O erro é que todo mundo acaba entrando de uma vez em altcoins, tentando ganhar uma maior assimetria mais rápido possível e o dinheiro mais rápido possível e se esquece do risco que é estar exposto em tokens que não tem valor nenhum, né? Então a gente tem o seguinte, preço do Bitcoin andando de lado ainda, dentro de um caixote, mas se eu pegar só os últimos movimentos, tá? Se eu pegar o price action de curto prazo dentro dessa lateralidade, nós vamos ver que dentro desse caixote nós estamos alguns dias já, desde 20 de janeiro, em tendência de baixa, tá? Então desde janeiro, ali de 20 de janeiro, a gente está com o mercado mais perdendo valor do que ganhando valor. E lembrando, quando tem tendência de baixa, o preço ele anda em ondas, então vai ter dias de alta para o mercado tentar continuar caindo. Então, se eu entender e levar em consideração a movimentação recente do preço do Bitcoin e eu juntar topos e fundos, à medida que vai surgindo mais barras, né, eu consigo ter mais clareza da movimentação que o mercado está querendo fazer. Então, por exemplo, o Bitcoin ele está querendo andar numa direção que a gente chama de cunha descendente de alta, né? Ou seja, ele está querendo fazer acumulação para depois o preço subir mais lá na frente, mais no futuro, tá? E é por isso que eu entendo que, nesse momento, a melhor coisa a ser feita é, enquanto o preço vai fazendo topos e fundos descendentes com perda de volume, ou seja, a velocidade do mercado vai diminuindo à medida que ele vai andando dentro dessa cunha, a melhor coisa a se fazer é eu ir comprando aos poucos, aproveitando essa movimentação, que geralmente é uma acumulação de preço para o preço no futuro voltar a subir. Então ele está tentando fazer uma acumulação para sair desse caixote lateral e vir a trazer alta. No passado isso aconteceu várias vezes, tá? Então se eu pegar só
a relação aqui da lateralidade, eu vou entender que quanto mais próximo aqui eu conseguir comprar, melhor, e quanto mais próximo da porção superior, mais risco eu estou assumindo. Porém, quanto mais tempo passa e o preço volta para cá, maior a probabilidade dele retomar a tendência de alta. Então tem esse detalhe também, né? Por isso que é importante, nesse período de fevereiro, na minha opinião também nesse período de março, se você for se expor a Bitcoin e criptomoedas no geral, vai comprando aos poucos, vai comprando uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. É o que eu venho falando em todos os últimos vídeos, né? Eu acredito que fevereiro e março ainda, ele tende a movimentar preço durante essa região, mas vocês vão enxergar que ele vai afunilando, né? Que essa cunha tenderá a apertar, ela tende a fazer um movimento descendente aos poucos, né? Ele vai tender a perder força, a perder volume, porque ele já teve uma grande queda no dia 3 de fevereiro, o que não impede de ter mais quedas pela frente, tá? Se a gente for ver aqui nesse indicador, que é um volume invertido aqui, onde ele faz nada mais, nada menos do que colorir as regiões e os dias onde teve mais volume de preço, né? A queda lá de 3 de fevereiro, ela foi semelhante à queda de 20 de dezembro em volume. Só que elas ainda não tiveram, a gente talvez ainda não teve uma grande queda de verdade, que é uma queda fora do normal, como aconteceu no dia 5 de agosto, tá? Se vocês pegarem o gráfico lá do Bitcoin, se a gente pegar o gráfico do Bitcoin, a queda aqui, recente, ela foi parecida em dimensões inferiores, né, em dimensões menores do que a de recente, mas ela é muito semelhante ao que aconteceu lá em agosto. E antes, né, a gente também teve quedas aqui, né, essa queda aqui e esta queda aqui do ano passado, elas são mais parecidas do que essa de 5 de agosto. Então essa de 5 de agosto é um tipo de queda que acontece uma vez, 2 vezes por ano no máximo. São difíceis as vezes em que acontece e que aparecem quedas e oportunidades como essa. E recentemente, as quedas que a gente viu, elas foram mais parecidas com períodos de acumulação como o de 2024 ali, setembro e julho de 2024, e a gente pode entender o seguinte: se ele repetir esse tipo de movimentação, né, nós temos duas sinalizações. Ou a gente pode ter aqui essa movimentação assim, então a gente pega, joga o preço para cá, a gente joga os preços para cá, a gente vai entender que o preço agora, né, ele pode ter uma certa alta. E mesmo assim, pode provocar novas baixas ainda lá na frente, no mês de março, tá? Então, aparentemente, o preço está querendo segurar aqui, provavelmente ele vai querer vir para cá, recuperar um pouco dessa grande queda, porque o mercado ele se desestabiliza, ele acelera muito uma direção, freia, começa a subir um pouco e aí geralmente ele tem uma nova movimentação de baixa aos poucos, tá? Então, se ele repetir, né, a gente tiver repetição de movimentos anteriores, tá? Dá para entender que a gente ainda vai passar por um período de acumulação e que após esse período de acumulação a gente pode ter novas máximas, tá? E esse indicador aqui, ó, a gente pode, geralmente, né, eu gosto de utilizar o curto prazo aqui, ó, e juntar, por exemplo, 2 fundos, como aqui, e 2 topos, tá? Então eu junto 2 topos, 2 fundos, percebo que o preço sempre, ele tenta defender a compra aqui, então toda vez que ele chega nessa região ele vai tentar defender e vai tentar entrar força compradora, e toda vez que ele começar a subir, ele vai tentar defender essa porção de venda aqui, né? Então o mercado ele está se modificando, ele está agora andando em tendência de baixa no curtíssimo prazo com queda de volume, que é um período que antecede movimentos de alta explosivos, como eu acredito que possa realmente acontecer, em que a partir do final de março, entrada de abril, a gente pode voltar a ver os preços subirem bem, né? Subirem em forte alta. Então, na movimentação de price action, acredito em cunha descendente de alta, tá? Provavelmente agora, no curto prazo, curtíssimo prazo, gráfico de 4 horas, RSI está querendo vir para cá, mostrando força compradora. Então a gente pode ter um início de força compradora. Se a gente pegar os gráficos bem curtos, gráfico de 1 hora, a gente vê
que o preço recentemente fez um bear trap, ele ameaçou mais queda e segurou. Então ele fez um bear trap aqui, ó. Ele trouxe uma queda forte, ameaçou perder novamente e desconsiderou. Então significa que ele vai tentar fazer pivôs de alta agora, né, para fazer um recuo. E esse recuo faz parte de um movimento maior, um movimento mais longo. Por isso que é importante a gente sempre traçar uma linha de tendência e respeitar isso daqui, tá? Respeitar essa linha de tendência que está aparecendo aqui, tá bom? Então, dependendo de como o preço vai vir para cá, é possível que a próxima sobrecompra seja oportunidade de saída de novo de algumas altcoins, tá? Talvez seja, talvez, tá? Então vamos pegar aqui, total 3 no mercado de altcoins, aqui. Aqui considera o mercado de altcoins, as 200 maiores altcoins, e desconsidera ali as altcoins remanescentes, né? Podemos ver que a gente está com perda de volume. A RSI está na região da metade, no gráfico de 1 hora, né? Vamos pegar o gráfico diário. No diário estamos um pouco sobrevendidos, o que sinaliza que podemos nos próximos dias vir para cá, para depois cair mais um pouco, tá? Para cair mais um pouco. Aonde está a principal região de interesse compradora? Tá? A principal região de interesse compradora vai estar aqui, nessa região azul aqui, ó. Nessa linha azul, tá? Então, quanto mais você conseguir comprar abaixo desses topos aqui, geralmente você vai estar comprando mais descontado para pegar um rompimento no futuro, tá? Para pegar um rompimento no futuro. Se a gente considerar aqui essa cunha descendente, dá para ver que as altcoins ainda permanecem em tendência de baixa para os próximos dias, semanas inclusive. Ele vai possivelmente voltar para regiões como essa região aqui, então ele pode vir para cá, tá? Testar fundos anteriores como resistência. Então essa região aqui é onde vai ter mais venda e aqui é a região onde vai ter mais compras, né? Então, se quer se expor, quer tentar aumentar os seus tokens, né? Aumentar a sua quantidade de moedas para tentar pegar depois uma retomada de alta, a melhor fase é tentar comprar o mais baixo possível nessa região. Porque a tendência que me parece que vai acontecer é a gente ficar violinando ainda dentro desses níveis, tá? Podendo ou não ter uma grande queda semelhante a agosto. Ainda não vejo isso acontecer com grande facilidade, porém a gente está em fase de acumulação. Então alguns tokens, né, que estão muito subvalorizados, como é o caso do Ethereum contra Bitcoin, ele pode ter um pouco de compra, tá? Pode ter um pouco de compra. A gente pode ver, inclusive, vários sinais, né, de sobrevenda máxima, né, de que o preço do Ethereum está muito barato em relação ao Bitcoin. Então a gente vê aqui esses indicadores, a gente vê que essa grande sombra compradora mostrou uma interrupção dessa forte tendência de baixa. É aquilo que eu falei, né? Depois da grande queda, depois da tempestade vem a calmaria, o mercado ele fica um pouco mais calmo, né? Faz novos movimentos e aí mais tarde ele demora um pouquinho para sair dessa condição, tá? Eu não vejo o mercado tendo forte retomada de alta já agora. Acho que isso vai levar vários dias ainda para acontecer, mas eu tenho entendimento que o nosso ciclo de alta não acabou e se você tiver paciência, autocontrole sobre si mesmo, não ficar operando todo dia, estabelecer que você vai ir comprando aos poucos, a tendência é que você se beneficie depois, tá? Então, apesar dos movimentos negativos, apesar das quedas, apesar desse mercado lateral, apesar de tudo isso que a gente está enxergando, a gente ainda está em bull market, a gente ainda está em padrão de continuidade de alta, tá? Ou seja, a gente ainda está em acumulação para o preço depois voltar a subir. A gente só não sabe como vai ser essa movimentação, como vai ser essa acumulação, tá? Mas a gente ainda está num padrão de crescimento dos preços. E mesmo em períodos em que nós estamos em tendência de baixa, como nesses últimos 20 dias, tá? Que a gente entrou num pequeno ciclo de baixa, a gente pode estar acumulando, né, preço para depois
romper em forte alta, que é o que eu acredito que vai acontecer. Não por menos, eu gosto muito de um padrão que se chama o padrão Bumper Run, onde você tem vários topos mais baixos, você tem uma grande queda, você tem uma acumulação longa e depois você tem retomada de alta, tá? Por exemplo, no padrão Bumper Run, nós temos basicamente esse tipo de movimento aqui, ó. Nós temos um período de distribuição, um período de acumulação e depois impulsão de alta. É a mesma coisa que eu acredito que está acontecendo aqui com a gente. Por quê? Se a gente pega o gráfico do Ethereum, né, o gráfico do Ethereum ele fez exatamente isso, né? Ele fez exatamente isso. Você tem um período de distribuição, você agora tem provavelmente uma lentidão no mercado, um possível reaproximação desse fundo aqui. Acho difícil ele perder esse suporte, mas pode acontecer, tá? Mas eu acho difícil. Eu já estou comprando Ethereum aos poucos, inclusive hoje vou comprar um pouquinho mais de Ethereum, tá? E nessa fase de acumulação é onde eu gosto de acumular. Por quê? Porque mais para frente, quando ele fizer esse rompimento dessa região, a gente pode ter uma nova impulsão de alta pela frente. A questão toda é difícil a gente se controlar, né? De não querer mexer no capital e seguir prontamente uma estratégia de acumulação aos poucos, né? Não, a gente sempre quer o resultado o mais rápido possível. Então é difícil a gente lidar com nossas próprias emoções e é difícil a gente simplesmente ir respeitando uma estratégia muito simples, né? Ou seja, não é todo dia que é um bom dia de compra nesse tipo de situação. Essa situação, a melhor coisa a se fazer é comprar aos poucos. Olha o RSI do Ethereum no gráfico diário. Ele está mostrando para nós o que ele quer fazer. O preço vai querer subir para cá, no curtíssimo prazo. Nos próximos dias ele vai querer vir para cá, subir para cá. O RSI vai querer vir para cá, para depois o preço voltar a cair, entrar inclusive até em sobrevenda. E aí quando a gente romper lá na frente, percebam, ó, lá no final de março, tá? Se a gente for nessa direção e continuar nessa direção, lá em março, será um bom ponto de entrada, né? Um bom ponto de rompimento. Na verdade, o ideal é, nessa zona final aqui do RSI, você ir comprando aos poucos e ter toda a paciência do mundo de entender que você está comprando uma acumulação. Se vocês forem ver os investidores institucionais, eles estão comprando Ethereum. O Ethereum, inclusive, foi mais comprado recentemente do que o Bitcoin. O volume que tem mais negociação agora nos últimos dias voltou a ser o do Ethereum, tá? Ah, Augusto, mas eu gosto de Ethereum, mas eu prefiro Solana. Então é só comparar Solana com Ethereum. Vamos pegar aqui. Solana com Ethereum, a gente vê que realmente ainda está, né, preço da Sol em tendência de alta contra o Ethereum. Claro que isso no futuro, ou a qualquer momento, isso pode mudar, né? O Ethereum pode voltar a se valorizar em relação ao Ethereum, mas graficamente falando, ainda entre esses dois tokens, entre Solana e Ethereum, Solana nesse momento está mais forte do que Ethereum. Mas eu, Augusto, prefiro acumular Ethereum. Sabe por quê? Porque o Ethereum, na minha opinião, está mais desvalorizado, mais subvalorizado do que a Solana nos últimos meses. E isso é, para o meu setup, algo muito positivo. Por quê? Porque como eu gosto de dar passos lentos de tartaruga e ir comprando aos poucos, nesses períodos de acumulação, eu gosto de comprar quando ninguém quer comprar. Então, se agora está todo mundo querendo comprar mais Solana do que Ethereum, não tem problema. Se ele está nessa movimentação positiva, tudo bem, tá? Só que eu, Augusto, acredito que o Ethereum está mais subvalorizado e eu acredito que eu possa multiplicar meu capital com mais facilidade em Ethereum do que em Solana para esse ano de 2025. Respeito quem tem opinião diferente da minha. Acho que o mercado ele aceita várias opiniões de qualquer pessoa. Acho que cada um deve fazer o seu gerenciamento de risco, né? Mas o meu gerenciamento de risco ainda se mostra correto, né? Dou um peso maior para Bitcoin, dou um peso menor para as altcoins. Quando eu entro em altcoins, eu entro de uma forma muito tranquila, aos poucos, com percentuais e
uma quantidade de capital que, se eu perder, eu não vou quebrar, eu não vou entrar em ruína. Então eu tenho que ir sempre respeitando isso, né? Sempre lembrar, quando eu entro em altcoins, eu posso entrar para tentar pegar simetrias maiores, desde que eu saiba a quantidade de risco que eu estou correndo, e eu não posso contar com aquele dinheiro para, né, ter aquela certeza, aquela garantia de que eu vou ganhar mais no futuro, tá? Agora eu vou fazer os vídeos dos membros aí, que eu vou postar também daqui a pouco. E se você gostou desse vídeo, avalie se inscrever no canal. Se você tiver precisando de ajuda, torne-se membro do canal. A gente faz reuniões semanais aí, 2 a 3 reuniões semanais, né, para membros deuses e membros premium, tá bom? E essas reuniões semanais, elas acabam ajudando bastante as pessoas. Inclusive, vou trazer aí novas estratégias, vou trazer vídeos gravados aí para os membros também a partir de hoje, tá bom? Um grande abraço a todos, tamo junto e até a próxima. Valeu, pessoal. Seja membro, só você ser membro do canal que você vai conseguir aprender com o tempo a ter o mesmo resultado que eu nesse mercado insalubre, tá bom? Grande abraço, valeu.